Quando o assunto é picape que aguenta tudo e encara qualquer terreno, tem que ser a Nissan Frontier 2024 e ponto. É a única picape da categoria com suspensão traseira Multilink, que garante muito mais conforto e estabilidade nos terrenos mais extremos. Ela é a única picape com teto solar para você aproveitar melhor as suas viagens. Além de ser a 4x4 equipada com visão 360 graus inteligente, para você ter controle em todos os arredores e para facilitar as suas manobras. E chegou a hora de você ter a sua. Aproveite taxa zero em toda a linha Frontier. Vá até uma concessionária Nissan mais próxima de você e faça um test drive. Alô, amigos do Agronegócio, está no ar mais um Agro 360 para você aqui no Canal Rural, o canal do criador, e só lembro a você toda vez, estamos em todas as plataformas de áudio, dá para ouvir no carro, viu? Quem perguntou, dá só para ouvir? Dá sim, é só você baixar o seu aplicativo de áudio para curtir todas as entrevistas aqui, e também estamos no nosso canal do YouTube, Agro 360 Podcast. Sempre vamos falando da equinocultura, a força da indústria do cavalo no Brasil, e hoje trouxemos um assunto muito bacana. Vamos falar sobre muares e asininos. Estou aqui com o Fernando Abate, ele que é o presidente da ABCJ-Pega, Associação Brasileira do Jumento Pega. Primeiro, Fernando, obrigado por ter vindo para cá. Eu sei que você veio de longe para essa entrevista aqui. Obrigado, viu? Eu que agradeço, Rafa. É um prazer estar aqui. Vamos falar muito dessa parte da equinocultura que hoje sustenta muito aí o mercado da equinocultura, que movimenta mais de 30 bilhões de reais no Brasil inteiro aí, e isso faz parte, né? Embora asinino muar tá dentro da equinocultura diretamente, né, Fernando? Sim, são equídeos, né? São equídeos, né? São equídeos e na parte asininos e muares, né? Mas essencialmente são equídeos como os cavalos e até outros animais. Mas tá uma força muito grande, a gente tem aí muitos números sendo representados, e a gente vê que é um mercado realmente muito promissor que tá vindo de vento em popa, né? Rafa, na conversa aqui antes que a gente teve, é igual eu te falei, eu fui um criador de cavalo. Você criava cavalo? Criava cavalo. Que Meu raça? pai essencialmente começou lá em 87 com a palusa, né? E criava quartimilha, as éguas, as bases eram a palusa, tinha os mangalargas, só que ele tinha muares, né? Tinha alguns muares. E na hora... serviço? Para serviço e para cavalgada, para andar na fazenda. Na verdade, a hora que andava, ele pegava a mula dele, e aí eu tive o primeiro contato, né? Então é um mercado assim que ele já de muitos anos ele só está crescendo, né? E é um produto de valor agregado muito alto o jumento hoje, o asinino hoje. O jumento, você fala o reprodutor? O reprodutor. E você fala que as grandes criações de jumentos destinados à reprodução em cima das éguas para fazer mulas. Sim, é o trabalho genético para a gente fazer os produtos, né? Os jumentinhos, como no gado faz os tourinhos, a gente faz os jumentinhos e as jumentas, né? Só que os jumentinhos é para destino final, que é justamente os fazendeiros, né? O produto para a pessoa fazer o muar dele de serviço na fazenda, tudo cavalgada, de pista. Certo, mas aí você tem duas plataformas de comércio. O cara que quer fazer a tropa para fazenda, como você está falando, serviço, passeio, seja o que for, mas também o cara que já quer fazer a mula da pista, aquela história toda das grandes provas que estão acontecendo toda semana. Exatamente. Eu falo que 90% do mercado ainda é o fazendeiro, é o consumo, como eu acabei de falar, como no mercado do gado. Existem os produtores de gado PO, né? E como tem os de asininos, e tem as pessoas que produzem só os tourinhos para comercializar, para o cara fazer o acabamento na fazenda. Certo. E os jumentos não são diferentes. Antigamente se compravam carradas de burro, né? Só que essas carradas de burro, metade delas perdia. O que seria uma carrada de burro? Um caminhão de burro. Caminhão de burro. Os grandes fazendeiros compravam esses caminhões, só que metade não era aproveitado. Burro com defeito, burro com problema, burro bravo, ou mais da metade. Então, os criadores começaram a conscientizar que deveriam melhorar suas éguas na fazenda. Na verdade, a mula, Rafa, antigamente era um subproduto, era se colocado o jumento nas piores éguas da fazenda. Entendeu? Da onde que vem, vamos voltar um pouquinho antes de você concluir esse pensamento. Da onde vem o jumento no Brasil? Como é que entra o jumento no Brasil? Lá atrás, na história do cavalo? No século XIX e XX foi introduzido através de um padre na necessidade de muares para trabalhar nas minerações em Minas Gerais, né? Mais ou menos na região de Lagoa Dourada, que é o berço da raça pega. E esse padre começou a selecionar alguns animais, uma mestiçagem de
de prioridades de animais italianos, jumentos italianos, egípcio, e teve um cruzamento, o andaluz, desses animais. E criou-se a raça pega. Então a raça pega, ela é brasileira? Ela é brasileira, essencialmente brasileira. Uhum. E usavam-se uns ferros, o nome pega se dá, porque era uma algema que prendia os escravos no pé. É mesmo? Exatamente. Então, e eles marcavam esses animais com a forma dessas algemas. Por isso se deu o nome pega, criou. E esse padre tinha um coronel na época, da família Rezende, que foram os precursores mesmo da raça pega, e ele adquiriu se eu não me engano, dois reprodutores selecionados e algumas jumentas. E daí ele não deixou entrar em fusão de nenhuma outra raça nesse criatório. E aí nasceu-se a raça pega. Tá, daí começou esse jumento especial, que nós só temos ele aqui, ou já foi para fora do país também? Já, a gente já exportou alguns animais para os Estados Unidos. Eu, particularmente, recentemente, em 2021, eu fiz uma exportação para os Estados Unidos, outros criadores já fizeram. O nosso jumento hoje, Rafa, é o animal mais desejado, é o guazinino mais desejado do mundo. Isso a gente tem excelência em fazer. O jumento que vai fazer os burros e mulas lá nos Estados Unidos, por exemplo, é uma outra linha, do tradicional deles, é uma outra linhagem. É um mamonte, é um animal de trote, né? Um animal que não tem uma morfologia apurada, né? Um animal delicado. O jumento pega, ele é um animal refinado e de andamento marchado, seja marcha picada ou marcha batida. Então, e isso cruzando-se com éguas de andamento, dão essas mulas de prova de pista hoje, que é as mulas de marcha e também com outras raças, né, para função. Porque você estava falando aí que lá atrás, então, quando começou essa história de fazer, você falou das carradas, aí de repente começaram a colocar em égua comum, pegava... Sim, na verdade, se colocava os cavalos nas éguas e o jumento era o subproduto. Então, se as éguas não emprenhassem, aí era um animal de repasse. Ele colocava o jumento para a égua não passar o ano vazio. Só que aí começou, como a mula ficou muito valorizada, né? E começaram a tirar mulas machadeiras, mulas bonitas, mulas de patrão, um animal extremamente dócil. E a gente costuma falar do meio que quem monta num burro e numa mula boa não volta pro cavalo não, viu, Rafa? Né? Então, através disso, começou-se a melhorar. Então, os fazendeiros começaram a entender que tinham que melhorar as éguas e melhorar o jumento. Eu sempre faço analogia muito igual ao gado. Então não adianta você ter uma vacada ruim e um touro bom, e também não adianta ter um touro bom e um touro ruim e uma vacada boa. Então esses animais começaram a melhorar as éguas e começaram a entender de comprar genética, animais bons, para eles fazerem os próprios produtos em casa. Porque aí começou a refugar menos, a ter menos animal com problema. Né? Então, economicamente, começou-se a entender isso. E aí, a ascensão do consumo interno desses animais, ele virou 10 vezes mais. Então, porque tinha essa mística aí do que o burro é bravo, a mula é brava, da coice, essa história toda, ela se dá, então, por esses cruzamentos iniciais lá, naquelas éguas mais comuns e tal, né? Eu costumo dizer o seguinte, que tudo é manejo, né? É lógico que a gente sabe que se é um cara do quarto-milha, tudo tem animais de índole e também tem manejo. Então, as pessoas muito me perguntam isso, eu digo o seguinte, dê igualdade de condição. Né? Hoje a gente tem um sprint e tal, e animais que nascem na sua mão, é só se ele tiver um índole muito ruim mesmo, para ele virar um animal bravo. Mas o que acontece? Por que essa mística? Porque eram subprodutos jogados na fazenda. Esses animais eram buscados com 3, 4, 5 anos lá, criado igual uma onça, sem ver gente, e vinham pra fazenda, quebrava no curral, naquela doma antiga, e realmente eram animais. Hoje não, com a doma racional, são animais extremamente inteligentes e mansos. Né? Então é um mito. Porque a seleção genética já vai trazendo esse também, o comportamento, sem dúvida. Eu falo que tem que ter genética e tem que ter manejo. Tem que ter manejo. Né? Se você pega muitas pessoas me perguntam, eu falo, mas eu não quero, eu quero entender. Eu falei, é muito simples. Pega uma vaca, uma égua parida no curral, se aquela vaca pular a cerca, quebrar a tábua do curral, o que o bezerro vai fazer? Ele vai atrás. Ele tá aprendendo, é a mãe que educa. Então você tem que trazer pra perto de você, perto do curral, perto das baias, para amansar esse animal, ele ter convivência com o ser humano. Obviamente esse animal, lógico, um ou outro, com a índole, um vai dar mais trabalho ou não, mas com certeza esse animal vai dar muito menos trabalho que o outro solto. E o que eu acho bacana também na questão dos muares
principalmente, é que você tem destino para ele, né? Você não tem um limite de uso. O que vai para pista, talvez não serviu para pista, mas ele serve para o serviço, ele serve para passeio. Ela tem uma ramificação muito grande para onde pode chegar, né? Eu acho que toda criação, eu não sei te precisar números em outras raças, mas eu acho que é uma porcentagem de pista. É lógico que a gente trabalha com genética e hoje a gente busca muito o modelo do Quart Milha, que é dados, né? Em premiar os animais por registro de mérito, premiar os indivíduos, então formar dados e pontuações para que a gente consiga identificar esses animais de pista realmente que vão transmitir esses potenciais genéticos. Mas o que acontece? Como toda raça, eu acho que a porcentagem dos animais de pista são ínfimas perto do universo que a gente tem. Então ele tem que ser destinado. Mas o animal de serviço hoje, pro cara de serviço, você pode pôr uma mula de pista perto dele, que ele não troca uma mula boa de serviço por uma mula de pista. Você concorda? Com a mula que só anda pra frente, com a mula de marcha, essa mula ela tem que apartar, ela tem que entrar na xiringa, ela tem que laçar, ela tem que fazer o serviço dela na fazenda, tem que encostar na porteira. Então, assim, toda função ou toda necessidade, eu acho que ela encaixa nisso. Então você tem a mula de serviço, você tem as mulas de laço de esporte. A gente usa muito o Quart Milha para fazer essa mula de esporte, ranchote. Ranchote hoje tanto tá explodindo no quarto, mas explodiu no muar. Ele tá uma coisa absurda. E hoje nós temos muares, filhos de égua, manga larga, correndo ranchote, que tá explodindo. Olha que bacana. Eu era menino, meu irmão, na época fazia as soltas, né? Você deve lembrar que a gente juntava lá 1000 boi pra capar, juntava a turma e na época tinha só os cavalos e realmente o muar veio pra isso, porque a resistência dele é maior, e as mulas eram mula de Campolina. E as mulas ficavam o dia inteiro laçando e concorrendo com os Quart Milha. Não tem explosão do Quart Milha, mas ela tem resistência que o Quart Milha não vai ter. Que o cavalo não tem, né? E essa característica é a que vem aprimorando também em cima da genética, né? Não tenha dúvida. Eu acho que sem genética a gente não faz nada, né? E voltando ao que a gente estava falando lá atrás, aqui em off, a égua faz a função. O jumento é um coringa. O jumento pega, ele é essencialmente um animal refinado e marchador. Mas o PSI, o Quart Milha, o crioulo são animais de trote, mas são animais de função, de esporte, de trabalho, né? Então você vai destinar esse muar para isso. Eu já produzi várias mulas Quart Milha, já vendi e a gente tem algumas provas aí, alguns encontros de muladeiro que não aceita cavalo. E Porá tem um muito famoso, né? Porá é o mais famoso do Brasil, encontro de muladeiros, e lá não se entra cavalo. E os laçadores, os pessoal do ranchote, hoje fazem as mulas para concorrer lá. Quais são as modalidades que tem lá em Porá? Tem o laço, tem o laço, tem o ranchote, tem o laço em dupla, tem o tambor e tem as provas de marcha. As mesmas provas que tem no Quart Milha Não sei se seriam todas. Tá, mas essa do tambor é a mesma prova. Sim, 3 tambores e tal. Sim. E corre ali. Corre e dá trabalho. Dá trabalho, né? Não, e reúne o estado de Goiás, o Brasil inteiro. O mundo. Tem gente de fora do país pra ver isso. Colombiano. Esse ano tinha argentinos, colombianos, americanos. Tudo pra acompanhar o que acontece ali. Pra acompanhar. É igual eu te falei, em falando... eu vou fazer uma analogia, assim, porque eu acho que o Quart Milha é uma raça, é um exemplo de raça a ser seguido, tá? Por inúmeros motivos de dados, de tudo que eu já te falei, de seleção genética. Só que a gente é ao contrário. Nós vamos buscar lá com os americanos aprender a criar Quart Milha. Agora os americanos procurar a gente para aprender a criar jumento e muar. Olha que legal. Entendeu? É o contrário. Nós somos a raça, o jumento pega hoje, como eu te falei, é o asinino mais procurado do mundo. Do mundo. Nós estamos em quantos países hoje? Tem ideia disso? De criador, de criar um jumento? O pega. O pega? Não, assim, a gente exportou alguns animais, né? Eu, como outros criadores, já exportei bastante para Colômbia, para os Estados Unidos, mais a América do Sul. Então, assim, a gente tem a grande procura da Europa, italiano, tudo, mas aí esbarra muito na questão financeira de exportação.
né? E alguns países também protocolo, que não tem protocolo nem de bovino, nem de coisa para exportar, né? Então se esbarra muito. E a gente tem que exportar animal vivo, tá? O exemplar. Porque o jumento, ele é muito mais difícil que o cavalo. Não se tem, a gente não consegue fazer o embrião, faz embrião, mas o índice é muito baixo. O sêmen congelado não funciona para jumenta. E se funciona é muito, se dizem alguns relatos, mas eu particularmente já tentei várias vezes e não conheço. Então, esbarra. Talvez por isso que é tão difícil criar jumento, tão difícil selecionar jumento e que um valor tão agregado, né? E o que você falou, o jumento é o coringa. É o coringa. Você bota dessas provas que você falou aí, de laço e tal, você não tem uma base de égua que você fala, isso aqui foi mais tendencioso a ganhar. Tem quarta-milha, tem crioulo, tem manga larga, tem campolina. Em todas essas modalidades, eles estão atravessando e tendo os mesmos resultados? Sim, a função é a égua. Qual que é a raça? O manga larga, machadora para quê? Um animal de marcha, né? Então você quer fazer uma mula de patrão, uma mula de pista, você coloca uma mula de pista de andamento, você coloca uma manga larga machadora, a égua, o manga larga paulista, hoje está sendo usado demais as paulistas para as mulas, são animais mais quentes. Então para a pista se precisa de animais mais quentes. Os animais de esporte, de laço, de ranchote, de tambor, se usa-se o quarto-milha, mulas de corrida com PSI. Corrida? Corrida. Cancha reta? Rapaz, eu tenho procura, a gente tem procura, não é de mula não, é de jumento. O povo faz no norte do país corrida de asinino. Fora, no Egito, tem corrida. Corrida do asinino mesmo, do jumento. Do jumento. Então, assim, são esportes que a gente não acredita que tem e corre uma grana que é um absurdo. Eu imagino, né? Tem as corridas de uma forma geral, ou seja, eu entrevistei aqui o pessoal do American Trotter, né, da charrete e tal, daquela charretinha, foi muito bacana, que a gente vê o universo que tem dentro da equinocultura. Que loucura que é aquilo, aqueles animais em andamento lateral a 70 km por hora. 70, 60, 80 km por hora. Não galopa. Não galopa, no trote, né? No trote, né? Então, já fizeram lá atrás, alguns criadores usaram até o American Trotter para tentar fazer essas mulas. Não sei do resultado disso. Eu tava te falando do crioulo, nós temos inúmeras mulas, filhas de crioulo. Então, assim, obviamente cada região do país tem um determinado tipo de raça de cavalo e puxa isso querendo experimentar os muares nessa função, nessa raça, né? E aí vai abrindo o leque de inúmeras oportunidades, né? Agora, o cara da fazenda hoje é o cara que quer pro dia a dia, pra lida de gado, pro campeiro que vai pro pasto mesmo, né? Esse é o cara que tá querendo hoje uma mula? Que aí o cavalo perde um pouco do espaço para Eu acho que sim. Eu acho que, principalmente as fazendas de grande extensão, né, de retiros, então realmente o cavalo ele não vai conseguir trabalhar igual o muar, ele não vai aguentar aquele serviço. Pela resistência. Pela resistência. Às vezes, numa fazenda de grande extensão, o cara tem que trocar 3, 4 animais um dia. Como muar, ele usa 1, 2, né? E como não é um esporte, então eventualmente ele vai laçar um bezerro no pasto, uma vaca no pasto, então são animais mesmo para andar na fazenda e correr toda a fazenda, né? Né? Então você não anda nele num ritmo acelerado, não anda em ritmo de corrida, né? Então são sprints, alguns sprints para necessidade do serviço, né? E a origem do muar lá atrás, como você estava começando a contar aqui, vem para tração, para trabalhar na força. São animais para tração. Né? E a necessidade foi de criar esses animais com comodidade, que se selecionou lá atrás, como eu te falei do padre e o coronel, animais de andamento para dar umas mulas, porque além de longa distância se dava um andamento desejável. Né? Carregavam parteiras. Como é que as mulheres grávidas andavam nesses animais trotão? Né? Então, ver necessidade do animal macio para carregar essas pessoas, né? Isso foi transformado num esporte, né? Vamos dizer assim, foi transformou num esporte, que hoje tem essas grandes provas que você tá falando aí e tudo mais, né? Como todo negócio, como a Fórmula 1. A Fórmula 1 é o quê? Ela é um norte. É o norte. Não é? Pra gente usar o carro na rua, criar tecnologia no nosso carro do dia a dia, no manga larga, no jumento, no quarto-milha, se tem
esse norte, né? Pra gente ir aprimorando esses animais para o produto final na fazenda. Agora, naquele primeiro jumento que você estava falando, onde ali na região de Lagoa Dourada, onde começou a questão do jumento pega, quais essas raças que você falou que foi colocada nele até travar e falar que é a raça? Você falou que entrou Foi na uma fusão de cinco raças, né? Tinha o egípcio, o italiano. Dos jumentos. Dos jumentos. Mas não entrou cavalo nenhum. Não. Asinino é asinino. Certo, mas ali entrou a raça e desenvolveu. O que buscou ali? Era o andamento? Era a morfologia? Eram animais refinados, com andamento marchado, né? Predominantemente, na época, eram andamentos mais laterais, né? A raça se introduziu no começo com a marcha picada, depois foi aceitando a marcha batida, e eventualmente hoje a gente fala da marcha de centro, que é um intermediário dessa marcha picada, que a gente fala que é a marcha que rende mais e tem a mesma comodidade. Vamos passar uma por uma, pra eu entender. A picada vai aquela que joga as mãos pra fora? Assim, essencialmente a picada antigamente, quando a gente falava marcha picada, eles confundiam muito com andadura, né? Que é o andamento indesejável, né? A picada hoje, a gente conseguiu selecionar a picada porque existe toda marcha de boa qualidade, péssima qualidade. A marcha picada é uma marcha de mais frequência, de um andamento, de uma comodidade de sela maior, né? Que o animal, mas que ele tem que ser equilibrado. Não, ela é mais curta. Então, movimentações, picadinha. Mas antes os animais gangorravam e tudo, e hoje não. Hoje tem marcha picada de ótima qualidade. Essa é a desejável. E a marcha batida, com tríplice apoio, então ela tem mais frequência de batimentos dos cascos no solo. Então, quanto mais casco no solo, mais cômodo é. Né? Para fazer uma analogia, o que é o trote? O trote, ele bate uma no chão e joga 3 para cima, ela te eleva, né? Ou ao contrário. A coisa não, quanto mais frequência ele tem, mais contato com o solo, mais cômodo de sela o animal vai ser. Quanto mais casco no chão, mais macio. Exatamente. E a marcha batida são movimentos mais... Tem os movimentos laterais, mas são mais diagonais. Então, a frequência de movimento mais diagonais para poucos laterais. E a picada são mais laterais do que diagonais. Então, a marcha batida ela tem um rendimento maior. Né? Ela é uma marcha também, quando boa, de ótima qualidade, de extremamente cômoda. E a marcha de centro é o intermédio dessas duas, que é a desejável que a gente fala no moar hoje, que é o animal equilibrado, que rende, confortável e que tem rendimento. Né? Que a gente fala que é o diagrama completo, né? O diagrama de marcha. Ele tem todas as movimentações necessárias para que ele transmita para a sela, para a comodidade do cavaleiro, a comodidade de sela propriamente dita. E aí, quando você tem essas provas, elas são separadas? Ou não? A marcha são separadas. E as provas são só nos muares ou os asininos também têm provas de marcha para eles? Os asininos, o padrão racial admite-se a marcha batida e a marcha picada. Hoje, nas nossas nacionais, essencialmente só se separa a marcha batida e a marcha picada nos asininos quando são montados. Os animais puxados, não. Predominantemente andam juntos. Certo. Né? Mas hoje o andamento está mais de centro os animais puxaos do que... Porque eles são menores e tem um certo limite para a questão de quem vai montar também, não tem? Não. Assim, hoje os nossos jumentos são extremamente grandes. Apesar que a raça pega, ela originalmente, até o padrão racial, ela é um animal de porte médio. Entendeu? Não é um animal de porte grande, que a gente até fala que é animal grande, mas a gente usa um termo que tem no cavalo também, perna alta. Então, quanto maior ele, é inimigo da comodidade. Né? Quanto mais perna alta... fica um animal inimigo da comodidade. Igual quando você vai trabalhar, fica um animal mais difícil, ele vai e não volta, né? Então, o jumento hoje admite-se cavaleiros pesados, até porque é um animal extremamente resistente. Né? Aguenta qualquer um. É óbvio que eu particularmente lá no rancho, eu gosto de montar nos meus animais. E eu começo a montar neles com 10, dependendo do tamanho de estrutura dele, mas não montar, dar uma voltinha para saber a comodidade de sela com 12, 14 meses. É óbvio que eu ponho um domador, um menor, um rapaz, né, para não
comprometer o animal, né? Você hoje, a sua criação, você cria o quê? Os jumentos para comercializar ou você faz o produto final? Os dois. Faz os dois? Mas o meu grande negócio hoje é produzir jumento. Produzir jumento. Eu faço muar porque é necessário do mercado, né? Uhum. Então, assim, lá nosso rancho é produção de jumentos, de asininos. Porque pra gente, como você tá fazendo toda hora analogia com o gado, você tá produzindo touro, né? É o que eu uso. Eu falo pro meu cliente que eu produzo tourinho, melhorador para ele melhorar as mulas dele na fazenda. E o seu cliente hoje, o grande cliente, tá onde? Tá no cara que quer pro serviço ou tá aberto para tudo hoje? Todos, mas é igual eu te falo, eu acho que 80%, 90% ainda é o fazendeiro. É o fazendeiro. É o fazendeiro. Ah, mas tem um cara de pista, tem o cara é grande, e aí sim o valor agregado é até maior, Pra né? pista. Mas o que sustenta o negócio é o fazendeiro, sem dúvida nenhuma. Tem né? não vou dizer o descarte, mas ela tem a cadeia é grande, né? A cadeia é grande demais. E assim, tem o animal superior que a gente sabe que toda raça tem, e esse aí vai mais para um criador, né? Para um selecionador, assim como no Nelore, no cavalo, qualquer outra raça, né? E tem os touros piores que trabalham com números. São animais, né, com números, com coisas que vai produzir lá na fazenda. Não é aquele touro de central, mas é o animal que vai dar resultado na fazenda. Né? E com valor agregado não tão quanto do outro, mas esse é o grande mercado. É ele que sustenta o negócio. E a adaptação do Moar é uma coisa fantástica, que ela tá no Brasil inteiro, né? Você não tem uma dificuldade de adaptação do Moar em qualquer lugar que seja. No até frio fora, lá do sul. Até fora, na neve, nos Estados Unidos eles usam na neve. O Moar é realmente um animal que é feito para resistência. A resistência dele é fora do comum. E agora, voltando um pouquinho no manejo, que você estava mencionando aqui, o manejo é uma coisa que, seja no que for dentro da pecuária, da equinocultura, é o mais importante, eu diria, né? Eu tive o privilégio de acompanhar um evento de horsemanship aqui no Brasil, uns anos atrás. Eu conheci aquele norte-americano Steve Edwards, você lembra? Já ouviu falar dele? Um que faz aquelas provas lá nos Estados Unidos, descer da rocha. Sim. Aquelas provas são muito bacanas também, né? Pula lá da rocha, né? Cima do barranco, sobe. Isso a gente não tem ainda aqui no Brasil ou já existe alguma? Não, até os Estados Unidos tem um evento em Beach Shop, na Califórnia, que é o maior, chama Mullen Day, Beach Shop Mullen Day. É um absurdo, é uma coisa, eles fazem todas as provas, desde tração de mulas de tração, de arrastar, não, tudo que você imaginar. Né? Tudo que você imaginar. Nós não. Nós, essencialmente, a gente buscou os esportes, né? Ainda assim, os esportes. Eu acho que nem tem essa cultura, nós não temos essa cultura de animal de tração hoje. Então, o americano, ele gosta de mostrar tudo, né? E o nosso negócio é realmente, a finalidade, eu acho que é o esporte, propriamente dito, e os animais de passeio, né? Mas nessa ocasião desse horsemanship que eu fui acompanhar, tinha uma mula que não deixava eu colocar a mão na orelha dela. Era uma mula, assim, extremamente enjoada. A primeira coisa que ele fez foi chegou e bambeou a cabeçada pra ficar com o freio bem solto na boca dela. E questão de, cara, 5 minutos, tava lá o cara passando a mão, pegando na orelha da mula, manejo é tudo, e deu pra ver que ela era dócil, sim. Né? Mais ou menos o que você tá falando aí, provavelmente ela tava sofrendo uma pressão no freio ali gigantesca, né? Um animal incomodado, como é que ele vai deixar, né? Já pode ter a mania e essas pessoas. Eu sou muito fã do trabalho desses profissionais, porque eles nos ensinam a cada dia, quer dizer, a gente sempre fala que o cavalo, o muar nos ensina, né? E essa é a essência que eles falam. Eu acho que todos os treinadores falam, o cavalo me ensina todo dia, o muar me ensina todo dia, e é isso, o dia que você aprender a entender eles, o seu manejo, o seu trabalho, ele fica muito mais fácil. As provas que acontecem hoje, elas são, na grande maioria, as provas homologadas, vamos chamar assim, é assim que se fala? Chanceladas, né? pela associação, elas são, tem ideia de números de provas no Brasil inteiro, quantas acontecem? Olha, por causa dessa pandemia, diminuiu bem, né? A associação, ela estava meio fora disso, nós assumimos o ano passado e a gente voltou com o Circuito Nacional de Marcha, né? Hoje, onde nós temos essencialmente 6 provas, contando com a nacional, que é agora em setembro, né? Que vai ser em Brasília. Aliás, que está sendo, né? Nós estamos hoje é a semana do dia 15 do nosso grande leilão. Exatamente. E esse Circuito Nacional de Marcha sempre fecha na exposição, na nacional.
Obviamente, a nossa nacional era sempre em Belo Horizonte, e na nossa gestão a gente está fazendo ela itinerante porque a gente acha que como é uma associação brasileira, o mercado do Brasil inteiro tem que conhecer essa raça. Então nós criamos o Circuito Nacional de Macho, onde que tem essas 6 provas, e antigamente não tinha. Tinha lá atrás e ele parou. Então as provas eram informais, os poeirões, como eles dizem. Então a gente viu a necessidade da associação estar junto do criador novamente, do associado, e relançar esse circuito nacional, que são provas oficiais. Como eu te falei, eu espelho muito no Quart Miller, porque eu acho que se você não tem uma coisa oficial, como é que você agrega valor a essa raça? Né? Que sentido tem eu de criar uma raça que não tem provas oficiais, que não tem números, que não tem premiação? Para que eu vou criar isso? Né? Como é que eu vou fomentar essa raça? E agora, após essa nacional que está acontecendo, nós vamos lançar também as regionais, regionais que eu falo, é região mesmo, norte, sul, sudeste, centro-oeste, nordeste, do jumento pega. Agora, que é para ajudar esses criadores que tá longe a ter uma exposição perto dele, e não só a nacional. As 6 provas, elas são classificatórias para chegar nessa final? De pontuação. São pontuações. Classificatórias. Classificatórias. E aí é um ranking. Né? Aí tem os animais campeões, são mais ou menos 9 a 10 categorias, né? Então, animal dente de leite, jovem, adulto, marcha picada, marcha batida, burro, então são separadas as categorias, e elas vão somando pontos até chegar no final. Às vezes esse animal pode até ganhar o ranking, dependendo dos oponentes, antes mesmo de chegar na final. Né? E aí sim, através do registro de mérito, com esses animais, você conhece o pai delas. Então, durante o ano, como tem o Hall da Fama no Quart Miller, nós criamos também o Hall da Fama da pega, que aí a gente sabe qual que é o jumento produtor de morfologia, que tem provas de morfologia, tem provas de andamento, qual que é o de andamento e qual que é o produtor jumento de mula e o jumento de jumento. Agora, as éguas não são pontuadas em registro de mérito, que aí você tá falando de uma... Do Moar só, do asinino, que é o produtor. Dos meninos. Certo, mas quando a gente fala que tem a égua é a base disso tudo, as éguas estão... Se eu tenho uma égua boa e minha égua com os jumentos produziu 3, 4 com jumentos diferentes ali, essa égua não entra para um registro de mérito também ou não? Não, porque... Por causa de ser cavalo? Não, porque nós não detemos pelo mapa nós detemos o registro de jumento. Nós somos uma associação de asininos. Né? Então, assim, não tem como pontuar uma coisa que não é da nossa associação, da nossa raça. Só que obviamente, se você tem uma égua super pontuada, obviamente, o consumidor desse produto seu, e o jumento também o que ele vai procurar? Os animais pontuados com pontuados, né? A tendência, a gente fala que genética não é matemática, e nunca vai ser, mas se você não acreditar na genética e não trabalhar nela, a chance de você errar é muito menos. Né? Não, e agora, no fato de você começar a abrir agora as regionais, vai abrir aí um leque muito grande, né, Fernando? Rafa, é muito importante isso, porque é o seguinte, se nós somos... A raça pega, por si só, é uma raça nova, né? E a gente não tem a gente tem cerca de 3 mil criadores hoje associados na associação, porém o volume de negócio ele é gigantesco. Então, sem contar a parte de criador, o movimento do mercado, o cara que gosta de mula, o cara que não registra a mula, o cara que tem os jumentos sem registro, esse mercado ele é enorme. Então, a necessidade, uma associação, uma raça, ela tem que andar. Eu não posso admitir que você, por mais que ela nasceu lá em Minas Gerais, ela não é uma raça mineira, ela é uma raça brasileira. Então, se eu tenho um criador no Pará, essa raça tem que estar lá. Perfeito. Se eu tenho um criador no Sul, essa raça tem que estar lá. Né? É óbvio que a gente, como toda raça, né, associações, a gente tem um centro de encontro que seja uma nacional, né? Se você for falar de Zebu, Uberaba, se eu for falar de Quart Miller, Avaré, Araçatuba, né? Então, mas eu preciso andar. Porque muitas das vezes esse criador tá lá, lutando lá sozinho, e ele não tem o fomento da raça na região dele. E eu preciso, como diretor de uma associação, levar essa raça pro mercado dele, entender o que é o asinino e o Moar pega. A associação tem quantos anos, mais ou menos? Ela é de 1947. Não é tão nova assim, né? Nossa, não é uma associação tão nova. Mas eu tô perguntando porque é o seguinte, podem ter belíssimos exemplares espalhados pelos 4 cantos do Brasil, de extrema qualidade, que possivelmente não estão nem registrados, então, Fernando? Se perdem muitos.
Muitos criatórios pararam de registrar, foram perdidos. E daí para frente se viu necessidade, porque todo negócio ele tem alto e baixo. Na época teve uma baixa, muitos criadores pararam, ou às vezes até por óbito, alguns criadores não tiveram sucessores, e grandes animais ficaram perdidos. Então se viu a necessidade lá atrás até de abrir o livro para recuperar essa genética para trás. Né? E hoje o livro ainda é aberto, né? Então, mas com critério de seleção para registrar um animal de livro aberto, justamente para buscar essas características que se perdeu lá atrás. Entendi. Né? Então se perdeu muito, não só de pessoas que criavam, mas animais que aparecem aí que ninguém nem sonha que tem. Né? E isso até eu acho que é justamente por isso que nós temos destaque em todo lugar. Todo lugar, para movimentar o mercado, para o cara entender o que é o jumento, o que é um arpega. Né? Eu perguntei isso porque a gente estava um tempo atrás conversando sobre touros de rodeio, touros de pulo, e a gente fica pensando quantos touros bons, competitivos para os rodeios foram abatidos porque não tava em alguma região, em algum lugar, e que não foram descobertos. Eu acho que isso em todo segmento, né? Em todo segmento, a gente já ouviu falar aí que já teve touro aí, mas já teve touro de boiada aí que já produziu até muito que touro PO aí, acontece, mas não é touro de boiada, ele virou o touro de boiada. Né? É verdade. Mas ele tem uma genética atrás dele. Quantos cavalos que produziram aí que nem sonhavam que tinha. Toda raça ela busca isso, ela tem que recuperar, e são indivíduos. Se esse indivíduo talvez não se acha a sequência genética dele, a carga genética dele para trás, mas se coloca esses animais, eu sou a favor do livro fechado, né? Porque eu acho que tem que ter o consumidor, o criador, ele tem que ter uma história atrás para ele entender de papel, né? Para ele saber, para ajudar ele a selecionar esses animais, a cruzar esses animais, né? Mas que vai acontecer, né? Não quer dizer que o Pelé teve filhos e não teve outros Pelés, né? Às vezes acontece. Aí vem manejo, vem tudo. Você falou pra mim agora há pouco, você tá depois da pandemia, você entrou quando na presidência? Nós entramos ano passado. 2022, março de 2022. Desafiador pós-pandemia, que até 2021 tudo parado. As provas pararam durante a pandemia? Tudo, como todo negócio, né? Porque algumas modalidades de cavalo não pararam, continuaram acontecendo, algumas até meio clandestino, mas algumas coisas aconteceram. Mas assim, a associação como se ela tem uma responsabilidade. Exato. Ninguém ia pôr o pé na coisa do jeito que tava, né? O país do jeito que tava. Mas assim, a associação ela realmente parou. Ela parou como prova, né? Mas eu falo que a pandemia ela foi nunca se vendeu tanto animal. Verdade. 2020 foi o boom do agro. Foi, né? Eu acho que fala assim, não, e o setor da construção bombou, porque todo mundo foi para suas fazendas e foi construir, foi comprar e foi mexer. Foi uma coisa absurda, nunca se vendeu tanto igual 2020. Então a associação ela se movimentou em número de comunicações, de registro e tudo, mas em termos de prova ela parou. E quais são os grandes desafios que você vê hoje para a associação? Quais são as audácias que estão na sua mente aí de alcançar com a associação? Ora, Rafa, a gente entrou com o objetivo de trazer a associação para o associado. Eu busquei esse desafio porque, antes de tudo, eu sou um criador. Então, eu via muita necessidade, faltava muita coisa para eu, como consumidor, como um associado, e eu ver que a gente poderia melhorar bastante coisa para o associado, facilitar a vida dele. Desde tecnologia, de aplicativo, de parte de comunicação, né, de cobertura, de registro, etc e tal, até mesmo, que te falei, o ingresso das provas oficiais, né, parcerias, a gente hoje buscar o tropeirismo, porque o muar é tropeirismo, ele veio do tropeirismo, depois que foi as provas e tal. Então quando a gente fala de mula, quando a gente fala de burro, a gente tem que falar de tropeirismo, né? Porque é o cara que tinha as mulas, igual você tá falando, o cara trabalhava lá na mineração, e esse Brasil foi aberto através de burro e mula. Verdade. Os pecuaristas, grandes pecuaristas, eles faziam comitivos de burro e mula, abrindo fazenda, né? Se você for pegar a região de Araçatuba ali, que tem grandes coisas, os caras abriram fazenda viajando com boi em nome de burro e mula. Cortando terra, derrubando. Exatamente.
Então, e o que vem esse tropeirismo? O que busca isso? O cara parar na comitiva e fazer a boia e ter o cozinheiro, né? A tradição. E a gente vem buscando isso. Hoje a gente fechou, assim, há pouco tempo atrás a gente fechou um acordo, nós estamos fechando um acordo com o governo de Goiás, que tem lá uma trilha cultural do tropeirismo, para que a associação esteja junto, trabalhe junto isso, para a gente fomentar, porque isso gera emprego para as pousadas, né? Quando você fala que é 30 bilhões, a gente nem sonha o quanto que movimenta isso. É muita coisa, né? O cara tá ali com meia dúzia, com 10, 15 cavaleiros andando ali, ele tá comprando coisa no bar, ele tá parando na pousada, ele tá fomentando, ele tá gastando dinheiro, ele tá investindo, é o cara do frete, entendeu? É o trailer que ele compra, é uma coisa absurda. Coisa absurda. E esse tropeirismo, ele tem que ser, a gente tem que buscar, cada raça, ela tem sua essência. E o Muaro, a essência dele é o tropeirismo. E a gente tem que buscar isso. Minas Gerais tem a Estrada Real, que é uma coisa assim, secular, né? E a gente vai buscar com o governador Zema também fazer uma parceria da associação, como nós vamos tentar buscar com o governador de São Paulo, Tarcísio, e outros governadores, para fomentar isso e manter isso vivo. Porque a gente hoje tem um desafio de manter os nossos esportes equestres, né? E a gente sabe o tanto que está sendo difícil nos dias de hoje lutar contra várias coisas aí. Segurança jurídica, né? Exatamente. Então a gente mostrar que os nossos animais são bem tratados, são bem zelados, que é o esporte saudável, que ele faz parte da nossa cultura, né? E que não quer dizer que nós estamos montados nos nossos animais, que nós estamos maltratados. Muito pelo contrário. Nossos animais são mais bem tratados que muitos, sem né? dúvida. Então, assim, esse é o desafio nosso, é manter essa tradição. Continuar fazendo isso, porque eu acho que é a essência da nossa associação. Né? Eu conversei aqui, você deve ter assistido aqui com o Felipe Mazetti, Cavaleiro das Américas, e uma das coisas que me marcou na entrevista dele foi ele falando que ele nunca se alimentou antes do cavalo dele. Ele nunca bebeu um copo d'água sem que o cavalo tivesse tomado primeiro a água dele. E às vezes, para quem tá assistindo, parece até demagogia, mas é verdade, né? Você não desce de uma mula e vai almoçar ou tomar uma água sem antes bambear uma barrigueira, antes você... Exatamente. Né? Toda parada, quando a gente faz as cavalgadas, quando a gente faz as comitivas, você falou, você encosta no curral, você vai lá dar água para ele, para depois você encostar. Pra bambear a barrigueira. E me marcou tanto que eu vou te dizer uma coisa, quando o Felipe falou isso pra mim aqui nessa cadeira que você tá agora, não tinha pensado que isso é natural pra gente, né? Porque a minha terapia é montar cavalo. Então, assim, quando eu não consigo chegar e achar um cavalo amarrado, apertado, ou que não tenha tomado uma água que não fosse na minha frente. Isso é natural pra gente. Sim. Né? Isso é natural pra gente. Não, e até poderia convidar, né, as pessoas que não conhecem disso, vai nos aras nossos, né? Vão nos nossos ranchos pra você ver o que esses animais são bem tratados. A cama que eles dormem, as baias que nós fazemos para eles, né? A estrutura que a gente monta, porque, vocês montam isso para comércio? Não, é primeiro para eles. Exatamente. Né? Primeiro eles, porque se eles não tiverem bem, não tem como você fazer comércio, você trabalhar com nada, não. Tem que amar, tem que gostar. O comércio é o resultado do amor, você tá falando. Não tenho dúvida. O amor pelos animais, né? Não tenho dúvida. Eu acho que todo negócio, muitos já me perguntam, mas você vive disso, você consegue viver? Eu sinceramente sou profissional, eu sou um formado em publicidade e propaganda. Verdade. Eu vim do agro, meu pai desde pequeno, mas acabei formando em publicidade e usei a publicidade para trabalhar com agro, né? E eu acho que a gente tem que, nessa essência toda, se você não trabalhar, se você não tiver uma estrutura para os seus animais, você não consegue fazer. E o amor, as pessoas me perguntam muito, assim, mas amor não sustenta o negócio? Falo, meu amigo, acredita no que você gosta, acredita no que você quer, que você tem que amar. Se você não amar, não tem sucesso. Eu não tô dizendo que a pessoa que tem amor, ela vai ter sucesso, mas eu tô dizendo que se ela não tiver amor, ela não vai ter sucesso. Perfeito. Não tem como. Como é que você acredita no negócio? Como é que você trabalha o negócio se você não tem amor no que você faz? Seja em qualquer área. Qualquer área, né? É isso. Qualquer coisa, você tem que ter prazer, levantar cedo, trabalhar, você tem que ter prazer de fazer seu podcast, vir aqui e ter gosto de fazer. Se você não tiver gosto, cara, você não faz. Exatamente. E os animais é diferente. Aí é uma coisa que você
monta cavalo, sabe disso, é um cara do cavalo. Eu gosto de falar assim, para as pessoas da cidade, vocês gostam dos seus pets? Vocês tratam ele como... A gente trata os cavalos, o nosso gado, como pet. Pra gente, é uma coisa absurda. Exatamente. Não é? Como o mesmo amor que vocês têm, nós temos. A gente só... Alguns colocam, só não coloca dentro de casa, não dorme na cama com a gente. Muitos dormem. Eu já dormi. E é mais difícil tratar de um cavalo, de um burro, de uma mula, do que de um cachorrinho dentro de casa. Não tenha dúvida. Né? Não tenha dúvida. Mas a qualidade... Eu acho que não se mede esse amor. É um Não, amor não que... Não dá pra medir. Pelo amor de Deus, eu já perdi jumentos meus que eu não gosto nem de lembrar. Não, recentemente, faz parte da vida. Eu perdi um cavalo agora com 24 anos. Acho que 2 meses, 1 mês e meio atrás. Nossa, mas foi uma paulada. O cavalo tava velho, já tava até sofrendo, tadinho. Nossa, cara, é um ente querido. É um ente querido. É um ente querido, né? É um ente querido. As pessoas... Eu perdi também um jumento, um reprodutor meu ano passado. E muitos me ligavam, falavam, mas e aí, como é que você tá e tal, que perca? Eu falei, cara, eu perdi um animal que nasceu na minha mão. O financeiro dele, a perca financeira dele é enorme, mas a perca dele como indivíduo pro meu criatório e pra raça é imensurável. E é legal que você vê que eu fiz uma postagem no meu Instagram, do dia que o meu cavalo morreu, e que as mensagens das pessoas que você mandava, você via que a mensagem, quando era alguém do cavalo, era uma mensagem de conexão, né? Então, o próprio Felipe, vou repetir aqui, que ele falou, pô, meus sentimentos, meu amigo... É desse jeito. É porque é da família, né? E muitos amigos meus me ligavam e falaram, Fernando, não tive coragem de te ligar. Eu imagino, cara. Eu não sabia o que te falar, porque eu sabia a sua conexão com esse animal e tal, e sempre postando. Mas é isso, o negócio faz parte da nossa vida, é interessante. Nosso desafio e nosso desafio como associação é justamente transformar esse amor de cada criador em negócio, em fomento, em raça. Nós vamos ter aí agora, hoje, né, dia 15, o leilão aí da nossa, que é um leilão diferente esse ano, né, Rafa? Porque a Nacional sempre teve o leilão dos criadores. Esse ano a gente fez uma coisa diferente, a gente fez o leilão dos expositores. Por quê? A gente dá crédito para quem está expondo. Perfeito. Então quem está vindo para Brasília, trazendo seus animais de longe, do Pará, do Sul e tal, então esse leilão é para esse associado. Nós não estamos fazendo um leilão de criadores, nós vamos fazer um mais para frente, mais para o final do ano, que engloba o Brasil inteiro. Mas esse, essencialmente... Só expositores. Animais selecionados, né, com seus criadores. A gente buscou aí junto com a assessoria do Otávio. Seu Paulo. Seu Paulo não, Paulinho, né? Paulinho, exatamente. No quarto de milha é seu Paulo. Paulinho No pego eu sou Paulinho. Paulinho é diretor financeiro da associação, mas eu falo que é um dos melhores amigos que eu fiz na raça. É um cara... eu não tenho o que falar do Paulinho. Paulinho, o ano passado, a gente ligou um pro outro, ele não pôde estar lá em Franca, e ele ligou emocionado, porque ele é um jumenteiro, tá? É um criador de corte, ele é um jumenteiro, e tem uma tropa, um sangue fenomenal, e a emoção, ele ligando com emoção, né? Abraço, Paulinho, para falar, né, da conquista nossa, do empenho nosso, do entusiasmo nosso em fazer aquilo. Assim, realmente foi uma exposição bastante diferente. A gente acredita que agora a gente falou que era o espetáculo, o slogan era o espetáculo está de volta, e agora eu acho que é um tsunami. A gente acredita que vai ser em Brasília. E Brasília também foi escolhido justamente para isso, para aproximar o criador. A gente foi para o centro do país, para o cara do Pará descer mais perto, e para o cara ficar no eixo, para não ficar longe nem para um nem para outro. Né? Essa foi a ideia. E o leilão tá aí, né? Vai acontecer aí com a Criar, né? Nosso leiloeiro Rafa. Tamo junto, vamos meter lá. Bronca aí, entrando nos Asininos e Moares, e a gente buscou isso. É muito importante eu falar isso, porque como nós viemos nessa conversa falando, quem é o nosso consumidor? É o fazendeiro. É o agronegócio. É o agronegócio. E a Criar está muito ligada ao agro, né? Ela não está ligada só ao cavalo, né? Tá ligado com o boi, com tudo, com a parte com maquinário, etc. E tudo. Então a gente, né, acreditou, né, com indicação aí e uma parceria do Paulinho,
E o Otávio vai estar aí fazendo assessoria do leilão. O Otávio já foi laçar lá em Iporá? Eu não sei. Vamos botar pressão nele? Eu não sei. Eu sei que o Luiz Laça lá, o Luiz Laça lá ia ser meio competitivo no quarto milha. Agora eu não sei se o Otávio lá, mas tem que ir lá, né? Vamos fazer o desafio e colocar o Otávio pra laçar. Exatamente. Tá muito fácil, viu? E pode parar de fazer as mulas dele, pegar aquelas éguas ruins dele lá, entendeu? Aquelas éguas muito ruins, e pôr os jumentos, que o Paulinho tem também, e já faz as mulas, né? Tá ali perto do Zé Pim Maia ali também, então, que mexe. Não, o Otávio é um fenômeno no treinamento. Colecionador de fivela. Fenômeno. Mas eu tenho certeza que vai ser um leilãozaço hoje lá. Tenho certeza que com todo esse empenho dessa sua, da condução que você tem dentro da diretoria, né? A expectativa nossa é muito grande sobre esse leilão. Vão ser essencialmente 30 lotes, né? Uhum. E 50 parcelas, tem uma forma aí, 50 duplas, 50 duplas mais 50 simples, mas aí vai estar no catálogo aí. E assim, é qualidade. Isso é importante. O sinônimo de qualidade, você falando da Criar Leilões, que eles sempre colocam, a gente quer levar resultado para a pista, seja no quarto de milha, seja no árabe, que ela vem trabalhando bastante, no cavalo árabe também. Resultado na pista, não é isso, Fernando? Isso é essencial. A gente, eu costumo falar assim, eu gosto de animal bom, né? Um animal bom não importa a raça que ele é, ele tem que ser bom. Né? E também não importa a funcionalidade dele, ele tem que ser bom, nós não falamos isso. Um animal tem que ser bom de serviço, ele tem que ser bom de corrida, ele tem que ser bom de pista, ele tem que ser bom, né? Tem que ser bom de cavalgada, tem que ser um animal bom. Mas o que é um animal bom de cavalo? Depende do que você quer. Se você quer um animal que rende na cela, um animal que te deixa, você levantar, descer, tomar uma cerveja, virar de costas, depende do que você quer, né? A função tá no que você precisa. Então, assim, eu acho que esse leilão, essencialmente, Rafa, junto com a Criar, e isso é um dos objetivos nossos, justamente isso, porque você acabou de falar que a Criar busca isso, a qualidade e a gente juntar com pessoas boas. Né? Não adianta nós termos uma pista muito boa durante a napega, nossa, que está acontecendo, e nosso leilão ser deficitário. E não adianta nada eu ter um puta de um leilão lá e cadê esses animais na pista? E eu acredito que o Otávio vai buscar hoje, se já não buscou animais aí durante a napega aí, né? Que são surpresas aí do leilão, mas são animais realmente de criadores renomados, de pessoas que têm comprometimento com a raça, né? Tanto na parte de asinino quanto moares, para agregar aí qualquer plantel ou na fazenda de qualquer pessoa aí do Brasil inteiro, ou fora do Brasil. Estamos abertos. Estamos abertos. Agora, Fernando, me fala uma coisa, como que você vê a sucessão do negócio moares e asininos, dessa criançada, molecada nova? Tá vindo bem isso? A gente sempre vai estar repetindo aqui, sendo redundante com o cavalo, né? Sempre, porque é equídeo e tal. A essência é a mesma, Rafa. Eu acho que se a gente consegue, eu acho que depende dos pais, depende da gente. O desafio é nosso, de trazer nossos filhos, de colocar nesse mundo doido que está hoje, conseguir manter essas crianças em contato com os animais. A gente sabe muito bem, quem mexe com o animal sabe que um menino, uma menina que mexe com animal, que mexe com cavalo, que mexe com boi, ele afasta de coisa ruim. Sem dúvida. Não estou dizendo que ele é imune, porque nada é imune, mas a probabilidade é bem menor, né? E aí? E esse gosto? Cabe a nós trazer esse, e tá cada dia, porque a concorrência está muito grande, né, com essa tecnologia que está tendo hoje, você trazer isso, e aí que está o negócio. Se eu consigo, dentro da minha raça, dentro da raça pega, fazer essas provas, continuar o ranking, e ter esses encontros de muladeira, eu consigo levar a família, consigo inserir esse menino começa a ter gosto. Perfeito. E quando ele tem gosto, naturalmente ele vira um sucessor. Porque esse é o grande desafio, né? Sucessores da pecuária, da equinocultura, da agricultura, tudo isso. Exatamente. Porque eu vejo muita gente falar assim, eu não tenho um sucessor, um homem. Então, cara, eu vejo cada menina aí fantástica, né? Nossa Senhora. Eu tenho uma filha, né, de 6 anos, não acredito que ela vai seguir por isso, mas ela gosta, tudo, até porque não acompanha muito,
Mas assim, eu vejo essas filhas de amigos meus, filhos de criador, acompanham, né? Falei, dá pau em muito marmanjo, viu? É, né? Dá pau em muito marmanjo. Não, mulherada né? é fenômeno. Hoje tá cada dia mais. Nós vamos ter agora, aqui durante a exposição, você vai ter oportunidade de ver, talvez amanhã, né, no sábado, prova das patroas, das Amazonas, é uma coisa maravilhosa. Só as patroas? Só as patroas, né, montando nas mulas. Aí tem as Amazonas, que são as profissionais de pista mesmo, né, e é ranqueada também, tem um ranking. E a gente tem que incentivar, a gente tem que trazer a mulher. Ó, se a gente não trazer as mulheres para perto da gente, acaba com as nossas provas. Não tem jeito, Rafa. Não deixa a gente ir para exposição. Pô, mexer com cavalo, com jumento é complicado, mas então tem que ter as mulheres junto para avalizar, senão não tem como não. Eu acho que houve algum momento, eu não sei saber quando foi, houve uma virada de página da família estar envolvida em todos esses lances das provas equestres e tudo isso. Foi uma coisa muito importante. E hoje, com o crescimento do Ransorte, por exemplo, é uma coisa maravilhosa, né? A mulher, a criança, o filho, com o pai, com a mãe competindo, é uma coisa que tá trazendo essa essência também. Eu acho que, na verdade, foi uma apresentação. Né? Nós, homens, nós pais de família, falamos, peraí, vamos apresentar nossas esposas, nossos filhos para o nosso mundo, que antes não era. Eram poucos, né? O ingresso sempre teve, isso também é secular, as mulheres estão junto, mas não tinha isso. A gente, às vezes, porque a gente falava que chegava, encontrava a turma, ia laçar, ia andar, ia fazer coisas, as mulheres estavam presentes. E hoje está cada dia mais presente, e ainda bem que está. Porque a gente consegue carregar nossas esposas, os nossos filhos, e ali a gente consegue unir o que a gente gosta, o que a gente faz, e com a família junto, não está longe. E aí caminha para a sucessão naturalmente. Naturalmente, eu não acho que não tem. Pode acontecer? Pode acontecer. De não ter, mas eu acho que só não vai acontecer se você não introduzir, se você não tentar. Né? E quem não gosta? Que criança que não gosta? Eu falava, ser menino também, menina, a gente era apaixonado, a gente tinha nosso animal de estimação na fazenda. Né? Sempre teve, todo mundo tem. Né? Meu pai criava a palusa e quarto-milho, igual eu te falava, eu tinha um piquira que podia dar o cavalo que ele tinha de melhor lá, que eu não trocava no meu piquirinha. Era meu xodózinho, morreu velho lá com 30 anos de idade. Né? Então a gente tem esse amor. Né? E tem que se criar esse amor. Como que cria no mundo de hoje? É muito complicado. Tanta tecnologia, com tanta coisa, querendo roubar a cena, né? Roubar a cena. Exatamente. Então, assim, eu acho que se você traz sua esposa, consequentemente, você está trazendo os filhos. Às vezes, no começo, quanto mais cedo você trazer, mais eles vão familiarizar. Inclusive, nós temos as provas mirins para incentivar. Agora a gente não tinha a juvenil, porque a gente tinha um intervalo de espaço, que era até 14 anos, e esse adolescente de 14 até 18, ele ficava perdido. O cara começava e ele ficava perdido. E nós lançamos nessa nacional agora a categoria juvenil. Porque como é que eu interrompo 4 anos desse adolescente? É desmotivador. Tem que motivar. E tem que continuar. Né? Então, ele não estava nem lá nem cá. Então, esse adolescente de 14 até 18 anos, hoje já tem a prova juvenil. E ele quer estar, a prova de patrão, nós vamos estar lá também, concorrendo no ranking, entendeu? E a prova de patrão também é um show. Né? É onde que a gente diverte mesmo, que a gente mostra aí, não é... Lógico que é uma competição, mas é muito mais uma confraternização que uma competição. Você tá indo armado pra prova do patrão? Rapaz, eu tô com os caras na minha frente aí, mas eu tô com a 12 virada pro lado deles, eles me seguram. Isso que nós vamos ver lá. Agora me fala uma coisa, o que representa pra você os muares na sua vida? Rafa, eu vou te contar uma história básica. Muita gente fala tudo e o meu é tudo mesmo. Tudo literalmente falando. Eu sou formado em publicidade e propaganda, sou de Uberaba, hoje eu moro em Goiânia, e eu nasci e criei em Uberaba, moro em Goiânia tem pouco tempo, alguns meses. E eu fiz publicidade, trabalhei, tive agência, trabalhei em algumas agências, tive agência, e mexi com cavalo. O meu pai, novo, aprendia a mexer com cavalo, e o meu irmão, que é um criador há quase 40 anos, mexia com o jumento e me apresentou o jumento e o muar pega. E existe o Fernando antes e o depois, e quando eu falo é literalmente mesmo, o jumento e o muar
é minha vida hoje, literalmente falando. Hoje eu vivo desse negócio meu, do meu criatório. E o que eu tenho hoje na minha vida, e eu não considero pouca coisa, porque cada coisa que eu conquisto para mim é muito, né? É tudo devido ao jumento e o Moar pega. Né? Então a minha casa é do jumento, meus carros é do jumento, meus animais que eu comprei é do jumento, meus funcionários vivem do jumento, o que eu posso adquirir veio do jumento pega. Incrivelmente falando, veio do jumento pega. Então, sim, realmente, quando a gente entrou nesse desafio da associação, muitos me perguntaram, falaram assim, mas você tem que ir porque você depende da associação. Não, eu nunca precisei da associação para nada. Agora, da raça, eu preciso dela, eu vivo dela. Então, eu vou para contribuir com a raça. A associação, ela é uma autarquia, ela é um negócio. E esse negócio, como a essência que eu te falei, ele tem que servir o associado. É o associado que é dono dela. Eu estou o presidente, eu não sou presidente. Né? Então eu represento uma turma. E o jumento, para mim, até isso ele me deu. Poder representar aí 3.000 e poucos criadores, né? Trabalhar por eles, trabalhar pela raça. E é surreal. Mas vou te contar a fundo a minha história, eu falo, não é possível. Então eu vejo muito seu programa, muitas pessoas em várias coisas. Não se vive do cavalo, vive sim. Vive. Se consegue viver do cavalo, sim, consegue viver bem. Porque se tudo é bem feito, começa com amor e é bem feito, consegue viver sim do cavalo e consegue viver bem. Tudo tem, senão não tinha como consegue viver de várias outras coisas. Exatamente. Acontece que essencialmente o cavalo, o Moar, tudo veio de empresários, veio de fazendeiros que criaram esse hobby no passado. Mas hoje é fonte de negócio para todo mundo. E fica um estigma, né? Fica um estigma de que é coisa de rico e não se ganha dinheiro com isso. Isso é totalmente ao contrário. É lógico que, eu sempre falo isso, não é um boi que você mata ali, se não for um touro P.O., você mata, vira carne e vai pro gancho, não. Mas ele tem um mercado sim. E um mercado de franca expansão, como você mesmo disse, 30 bilhões, emprega mais que a indústria automobilística. Entendeu? É uma coisa absurda. Como é que isso não dá dinheiro? Isso dá dinheiro, isso forma família, isso vive pessoas profissionais aí altamente bem-sucedidos em várias áreas do cavalo, que vivem do cavalo, que vivem do Moar, que vivem do jumento. Além da integridade que está ligada diretamente a tudo isso que vai levando para nossas famílias. Né? Não tenha dúvida, assim, quem não conhece, eu não gosto de usar muito o termo as pessoas da cidade. Eu gosto de falar quem não conhece. Precisa conhecer e entender o que é a gente do campo, como que a gente lida com as coisas. É diferente. O respeito, a condução, o caráter, não estou dizendo que a gente tem mais caráter que o outro, não é isso. Estou dizendo a formação do nosso caráter, ela é diferente. Porque os princípios que a gente carrega, que geralmente a coisa do campo é uma coisa mais forte, que vem de geração em geração, e que isso forma pessoas diferentes. Não estou dizendo que são melhores, piores, são pessoas diferentes e a cidade e o campo precisam se conhecer. Precisa dessa conexão, né? Exatamente. Tem pessoas boas e ruins em todo lugar. Tem. Todo lugar. Eu moro na cidade, vou pro campo, gosto de gente, tenho amizade e trabalho com gente de todo. Não quer dizer que o meu mundo é o mundo do campo. Ninguém existe isso. Isso antigamente existia, né? Que nem na cidade nossos avós iam. Mas hoje não, pessoas ótimas. O que eu falo é porque não pode estigmatizar, né, o agro igual algum. E também não estigmatizar a cidade, não. Tem pessoas boas nos dois campos aí. Tudo quanto é lugar. Tudo quanto é lugar. Cara, quero te parabenizar aí pelo amor que você tem pra raça, pelos asininos, pelos moares. Desejar muito sucesso nessa condução. Até quando você fica na presidência? A gente fica até março de 2025. Até 2025. Tem bastante serviço pela frente. Tem mais uma nacional aí, como te falei, que eu acho que nós vamos anunciar aí, entendeu? Domingo não, sábado, né? Acaba sábado. E aí a próxima provavelmente não faz, mas tem muita coisa pra fazer aí. E hoje à noite tem leilão, tamo junto lá? Hoje à noite tem leilão, fiquem ligados aí, em criar leilões, né?
E o Rafa aí que vai estar leiloando. Desafio, hein? Desafiador. Desafio, mas a gente sabe que vai ser um sucesso pela competência, o trabalho seu. E convidar todos os amigos aí a participar, lançar e adquirir animais de alta qualidade da raça pega no Brasil. E Moares. E Moares. É Moares e Asininos. Mais uma vez, obrigado pela tua presença. Eu sei da sua correria aí no pré-nacional, foi, né, para poder estar aqui com a gente. E a porta aberta aqui. Sempre que quiser, tamo junto. Eu que agradeço, meu amigo. Valeu. Muito obrigado. Valeu. Esse foi mais um Agro 360 para você. Hoje eu conversei com o Fernando Abate, que é o presidente da ABCJ-Pega. Falei certo, né? Isso Errei aí. nenhuma letra. Não. ABCJ-Pega, Associação Brasileira dos Criadores do Jumento da Raça Pega. Esperamos você semana que vem. Até lá. Valeu.